E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal Futebol com Método. Para quem está chegando agora, aqui a gente analisa o jogo de uma forma um pouco diferente, sempre olhando para a ciência. O nosso objetivo é trazer aqueles insights que dá para usar de verdade, lá na prática, dentro de campo. Agora, vamos direto ao ponto. Pensa comigo. Para um preparador físico de elite, para um treinador, o que é mais importante do que o minuto mais intenso de um jogador em campo? Sabe, aquele momento de esforço máximo. A resposta, e olha, isso aqui pode mudar a forma como a gente treina. A resposta é essa, o minuto que vem logo depois. É exatamente aí que o jogo pode ser ganho ou perdido. E isso não é achismo não, viu? Toda essa nossa análise aqui é baseada num estudo de ponta publicado por Alberto Cortes e a equipe dele. Os caras mergulharam fundo nos dados para entender esse momento tão crítico do jogo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Essa primeira parte a gente vai chamar de o minuto seguinte, para a gente entender direitinho as consequências daquele pico de esforço. Primeiro de tudo, a gente precisa alinhar um termo-chave do estudo, a passagem mais exigente ou a sigla MDPK. Falando de um jeito simples, é aquele minuto de ouro, sabe? Onde o atleta dá literalmente tudo de si, cobrindo a maior distância que ele consegue em alta velocidade. E a pesquisa dos caras é super robusta. Os dados vieram da Copa do Mundo de 2022. Foram quase 400 jogadores de elite analisados em 64 partidas. E o foco era exatamente esse, comparar o desempenho durante o minuto de pico com o minuto que veio logo em seguida. E os resultados, pessoal, são, para dizer o mínimo, dramáticos. Vamos começar pelo que os números mostram sobre o colapso físico do atleta. Olha bem para esse número, 97%. É isso mesmo. No minuto seguinte ao esforço máximo, a distância que o jogador corre em sprint, ela simplesmente despenca 97%. É tipo uma parada quase total. Isso significa que por 60 segundos, aquele jogador mais explosivo do time, ele não consegue mais explodir. E não é só o sprint, viu? Como essa tabela mostra, o colapso é geral. A corrida em alta velocidade, olha isso, cai 93%. A distância percorrida acima de 15 km por hora despenca 89%. E até a distância total percorrida cai quase pela metade. Basicamente, o jogador pisa no freio com tudo para tentar se recuperar. Mas o problema é que o colapso não é só físico. A fadiga tem um impacto direto e, brutal na execução técnica dos jogadores. Os próprios autores do estudo, eles são categóricos. Essa citação do resumo do artigo de estudo, olha só. Todas as variáveis técnicas exibiram um declínio substancial. E o pior, isso acontece com todo mundo, não importa a posição em campo. E aqui a gente tem a prova visual do estudo. Calma, não se assusta com o gráfico não. O importante é focar nesses pontos. Cada um deles é uma ação técnica, um passe, uma finalização, e a regra é simples. Se o ponto se desloca para a direita da linha do meio, quer dizer que o desempenho caiu depois do pico de esforço. E como dá para ver, quase tudo tá para a direita. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a precisão vai embora. O número de passes certos cai para todo mundo. Os meias abertos e os centroavantes são os que mais sentem na hora de criar. E para os atacantes, a capacidade de chutar para o gol, ela despenca. A fadiga física está totalmente ligada à perda de qualidade técnica. Agora vamos para a próxima etapa, que a coisa fica ainda mais profunda. A consequência mais sutil e talvez a mais perigosa da fadiga é a quebra da disciplina tática. O que acontece é que os jogadores, de forma instintiva, mudam o comportamento em campo para economizar energia. E essa decisão, que é individual, acaba afetando a estrutura tática do time inteiro. Esse gráfico do estudo mostra bem as diferentes reações táticas. É um pouco complexo, eu sei, mas a essência é a seguinte. Os padrões de movimento para zagueiros e atacantes, depois do pico, vão para direções opostas. Isso indica comportamentos táticos bem diferentes, quase que por instinto. Vamos detalhar o que isso significa em campo. Então, vamos lá, vamos detalhar essa batalha tática. Os defensores, depois do pico, eles recuam. Passam mais tempo ali no próprio campo, tentando proteger o gol. Já os atacantes, que gastaram toda a energia lá na frente, acabam ficando meio que presos no campo do adversário. E o que acontece? Eles são forçados a correr para trás, na direção do próprio gol, justamente quando estão mais cansados. É um desalinhamento tático clássico, gerado pela fadiga. Bom, analisar o problema é o primeiro passo. Agora, como que a gente, como treinadores, como preparadores, pode usar esse conhecimento para criar atletas melhores? Vamos para o plano de ação? A filosofia tem que mudar.
O foco não deve ser só preparar o atleta para o sprint, mas sim para que ele consiga manter a performance e a lucidez naquele minuto crucial que vem depois. É aí que a gente constrói resiliência de verdade. E aqui vão algumas sugestões bem práticas, baseadas nas evidências do estudo. Primeiro, exercícios situacionais. Forçar 1 minuto de pressão máxima e, sem pausa nenhuma, exigir uma tarefa técnica, tipo um passe difícil. Segundo, para os atacantes, treinar finalização quando eles já estiverem no limite da exaustão. E terceiro, para os defensores, criar cenários que exijam decisões táticas complexas logo depois de um sprint longo. Basicamente é treinar o cérebro cansado. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma pergunta que todo profissional da área devia se fazer. A gente está preparando os nossos jogadores para o sprint ou para aquele minuto crucial que vem depois? Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar essa análise para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga o nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. E siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima!